Se Deus tirou da minha vida, é porque não era bom. É assim que nós vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, né? Lembrando mais uma vez que vocês compartilhem, né? Comentem, curtam também, porque se esse trabalho está sendo bom, você está gostando, né? Se está te ajudando em alguma coisa, talvez vai ajudar outras pessoas também. Porque a finalidade do meu trabalho é esse, ajudar as pessoas. Por isso, então, eu estudei, né, a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Por que que eu fui estudar? Como já falei em vídeos passados. Eu fui estudar porque eu estava precisando. Eu precisava sair daquela situação que eu me encontrava, porque eu queria viver. Eu queria ter saúde, eu queria ter alegria, eu queria ter paz. Eu queria viver bem. Eu queria deitar na minha cama, dormir um sono tranquilo e acordar bem. Não acordar cheia de dor, acordar mal-humorada, acordar achando que a vida, aquele dia ia ser o pior dia da minha vida. Que é assim que eu vivia. Ao acordar eu já falava, ai, mais um dia. Então por isso eu fiz, né, todos os cursos que foi possível fazer, continuo fazendo, continuo estudando. Por quê? Eu quero ajudar vocês a entender que a vida não é difícil mudar ela para ser feliz. Não há dificuldade nenhuma em trabalharmos para mudar a nossa vida, para sermos felizes, para termos paz. Porque o mais importante na nossa vida é nós termos paz. Porque mesmo que se você tenha dinheiro, tenha condições financeiras ótimas, você tenha tudo materialmente que você quer, mas se você não tiver paz, você não vai conseguir desfrutar daquilo tudo com alegria, como deveria ser. Mas se você tiver a paz dentro de você, a harmonia dentro de você, a saúde, a alegria, o bem-estar, você vai desfrutar de tudo que você tem muito, muito melhor. Muito, mas muito mesmo. E quando você não tem também, você vai ver que o que você tem é muito bom. Você vai saber usufruir de tudo aquilo que você tem com muita alegria, com muita paz, com muita gratidão. Você vai agradecer por tudo que você tem com muita alegria no seu coração. Porque a paz é muito importante para nós. Então, quando eu iniciei esse bate-papo nosso de hoje, né? Eu disse, se Deus tirou da nossa vida, é porque não era bom. Então, porque às vezes você está sofrendo por algo que te magoou. Às vezes você está sofrendo por algo que você não queria que saísse da sua vida. Às vezes você está sofrendo por uma desilusão. Às vezes você está sofrendo por uma injustiça. Às vezes você está sofrendo também, assim, por algo que alguém fez para você, que te magoou muito, que você não esperava que a pessoa fosse fazer aquilo para você, mas a pessoa fez. Então, gente, o nosso tema de hoje é muito importante, porque nós precisamos aprender o seguinte: quando você começa a orar a Deus, colocar as coisas difíceis na sua vida, que você não consegue resolver, nas mãos de Deus, para que Ele resolva para você, Deus começa a agir, desde que você faça com amor, com segurança, com confiança em Deus, Deus começa a agir na sua vida. E o que Ele faz? Se você pede, Senhor, eu estou triste, eu estou
a minha vida não está legal, eu sofro por isso, eu sofro por aquilo, eu sofro por aquilo, eu sofro por aquilo. Então Deus começa a fazer um trabalho na sua vida. Porque às vezes nós passamos coisas na nossa vida, não só porque as pessoas são difíceis, é porque às vezes nós já trazemos dentro de nós problemas do passado que nós guardamos lá dentro de nós. E aquilo que está lá dentro de nós, né, nos machucando, aquelas lembranças que dói, aquilo lá faz com que nós atraímos outras coisas para nós semelhantes. Gente, por isso que eu falo, nós precisamos aprender a analisar a situação da nossa vida. Nós precisamos aprender a ver o porquê de tudo na minha vida. Voltar ao passado. O que eu passei? Como que eu fui criado? O que falaram quando eu era pequena, né? Eu estava ainda em fase de crescimento, né? Às vezes eu não sabia nem falar ainda direito, mas eu já entendi o que acontecia em minha volta, né? Então, a gente precisa saber que a gente está passando, às vezes, por algo que não é, assim, só coisas do momento. Mas aquilo na nossa vida está acontecendo porque nós precisamos passar por aquilo para acordar. Deixa eu